Nós temos um convidado externo, o Fernando Pocaí, que é psicólogo, doutor em educação, professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao programa de pós-graduação em educação e ao programa de pós-graduação em psicologia social. Ele vai começar com a sua fala, tem o título Governo da Vida Longeva na intersecção com gênero e sexualidade. Depois eu apresento o Carlos e a Lígia antes das falas deles, tá bom? Então, Fernando, a gente vai ter 20 minutos de fala de cada um, né, com alguma tolerância, evidentemente, depois meia hora de discussão, tá bom? Então, Fernando, fica à vontade. Tá bom, muito bom dia para todo mundo. Agradeço muito a oportunidade, o convite. Em nome do Carlos, quero parabenizar o EBEP pela organização do evento. Meu tema gira em torno da temática do envelhecimento. Eu já tenho algum tempo de trabalho com a temática, inicialmente discutindo homossexualidades e envelhecimento, e a partir de talvez 2015, eu tenho organizado de uma forma mais ampla a temática, interseccionando outros marcadores, e isso tem se constituído como um programa de pesquisa que eu desenvolvo na educação e na psicologia. Eu vou começar com alguns dados que talvez nos ajudem a compor uma certa imagem muito provisória sobre a questão do envelhecimento na cena contemporânea brasileira. Nós somos hoje no Brasil 212 milhões de pessoas. Dessas, 15% são pessoas idosas. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida no Brasil hoje é de 76,4 anos para homens e mulheres. 79,7 anos para as mulheres, 73 para os homens. A diferença entre a população branca e negra apresenta uma expectativa de média com um sequestro de alguns anos. A expectativa média de vida para os brancos é de 70 anos, enquanto para os negros e as negras é de 66,8%. Cerca de 3 anos e meio a menos na expectativa de vida. Em 2021, uma mulher negra tinha uma expectativa de vida 10 anos a menos do que uma mulher branca. Do ponto de vista da diversidade de gênero, não há expectativa de vida, por exemplo, para a população trans. Muito embora se comente a média de 35 anos de expectativa, esse é um dado sobre o número de assassinatos. Em média, as pessoas são assassinadas com essa idade. Mas leiam, escutem ao pé da letra, não há expectativa de vida para as pessoas trans. Os estados com maior percentuais de população idosa são, respectivamente, o Rio Grande do Sul, com 14%, seguido do Rio de Janeiro. Nós somos um estado idoso. Logo abaixo vem Minas Gerais. No Brasil, a população idosa deve quase triplicar até 2050, passando dos 32 milhões para 60 milhões de pessoas idosas. A nossa base demográfica está diminuindo. Nós estamos formando pessoas para trabalharem com crianças e adolescentes, quando o maior número de pessoas com os quais nós teremos que nos haver serão as pessoas acima de 60 anos. Algumas escolas fecham porque está diminuindo o número de estudantes, né? A base da nossa pirâmide populacional está se restringindo a pessoas idosas. Em 2065, teremos uma pessoa idosa para cada 3 habitantes. Quem vai cuidar da pessoa idosa? Se 2 dessas pessoas precisam trabalhar, por exemplo. No âmbito da saúde, hoje temos um residente em geriatria para cada 13 em pediatria. A porcentagem de residentes em geriatria é a mesma de cirurgia plástica. E uma das principais causas da morte é a iatrogenia, que são os efeitos dos erros médicos. Os profissionais da saúde não sabem atender as pessoas idosas. Eles atendem as pessoas idosas como adultos jovens. A prevalência de doenças crônicas a partir de um corte de gênero. As mulheres padecem de hipertensão, artrite e reumatismo e depressão na seguinte sequência de percentuais. 35% das doenças que acometem as mulheres correspondem à hipertensão. Artrite e reumatismo, 25%. Depressão, 15%. Os homens,
hipertensão 25%, artrite, reumatismo 8% e depressão 6%. Somente em relação às doenças cujo desfecho costuma ser mais letal é que há uma prevalência entre os homens: o câncer e o acidente vascular cerebral. Os homens padecem de câncer, em média 7,4%, ao passo que as mulheres 6,3%, no quadro geral das doenças crônicas. Os homens 6,4% com AVC e as mulheres 5%. Em 10 de fevereiro de 2024, contabilizamos 765 mil mortes por Covid. 3 de cada 4 mortes pela Covid se produziram em pessoas de 60 anos mais. E neste grupo, a faixa mais afetada foi a de pessoas de 70 a 79 anos, que representou 33% das mortes. A pandemia reduziu a expectativa de vida. Em 2019, um ano antes da pandemia, a expectativa de vida era de 76,2 anos. Em 2022, caiu para 75,5. A pandemia da Covid complexificou ainda mais as práticas de governo da velhice. Algo repartido muito afora, cintilando os limites e as crueldades do sistema de desatenção, descuidado e desprevidência. Em mesma rota de tensão, fragilizaram-se ainda mais os laços intergeracionais, pois recrudesceram-se a tutela, o controle, o desprezo e a violência contra as pessoas idosas. Dados do Disque 100 mostram, nos primeiros meses da pandemia, um número de 3 mil de 3 mil denúncias em março, 8 mil em abril e 17 mil denúncias em maio do mesmo ano. Números da violência contra as pessoas idosas nos primeiros meses da pandemia. Vidas idosas ou vidas longevas, em que pese algum reconhecimento aqui ou acolá, estiveram e estão expostas não apenas a um vírus letal, mas a uma nova forma de governo dos vivos que estabelece que algumas vidas importam e outras não. Dado o contexto de fratura democrática e desmonte das políticas públicas e sociais que vivemos nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita e a gestão criminosa da pandemia, aumentou vertiginosamente a letalidade da população de idosos e de pessoas com comprometimentos de saúde ou em situação de vulnerabilidade social. A gente ainda vive os efeitos da pandemia, mas de forma mais dramática, a contingência de acesso à saúde durante a pandemia aumentou a letalidade das pessoas idosas. Não havia como procurar auxílio médico para outras doenças que já habitavam os corpos das pessoas idosas. Não apenas nos deparamos com coisas que já estavam aí, mas efetivamente vimos essas coisas assumirem contornos ainda mais perversos pela voracidade neoliberal e ultraconservadora, cujos efeitos ainda ressoam no cotidiano da nação. Desde minhas análises sobre as regulações da idade, especialmente aqui a velhice, eu estou convencido de que a emergência de certos modos de enunciar preocupações com a população de pessoas ditas velhas não se resumirá apenas aos efeitos estruturais do sistema previdenciário, educacional ou da saúde. Minha aposta é de que a trama é mais complexa do que aquela do cálculo estatístico governamental, muito embora o inclua. Ela envolve uma inflexão ética sobre como vimos nos tornando o que somos ou o que dizemos ser, homens, mulheres, adultos, idosos, trabalhadoras, psis, assombrados por um apelo ao desempenho de si de forma ultraneoliberal. Como bem aponta o Andy Brown, a racionalidade neoliberal dissemina o modelo do mercado a todas as esferas e atividades, configura os seres humanos de modo exaustivo como modelos de mercado, sempre, unicamente, em todas as partes, como homo econômicos. Entendo que esses ideais regulatórios concebem o indivíduo e a vida como empreendimentos infinitamente aperfeiçoados, a manter, gerir e potencializar o próprio bem-estar. Isso produz certo entendimento de que o indivíduo é capaz de se autogovernar mais e melhor quanto mais se capacitar. E aí não faltam programas e ações que nos ensinam a envelhecer. Envelhecer com saudade é bom, né? Gente, eu vou tropeçar em tantos atos falhos aqui que vai ser... O assombro psicanalítico vai ser grande. Eu adoro, me divirto com os meus próprios atos. Esqueci o que eu ia dizer. Mais um. Bom, mas o que importa, né, é que as significações da velhice são construídas na cultura. E cabe destacar que elas são interpeladas e produzidas desde jogos de verdade,
mediados por uma razão de Estado. A razão de Estado atual é longeviver, viver mais, consumir mais, usar mais do corpo, fazê-lo render como se fosse um investimento, né? E aqueles que não alcançarem esse ideal são interpelados da ordem de uma certa abjeção. O sujeito que mal se comportou, que nunca se cuidou, que abandonou a si mesmo, né? Com essas questões em perspectiva, eu tenho orientado alguns trabalhos a acompanhar a problemática da verdade e da performatividade na produção, na marcação e no governo da diferença geracional, especialmente apostas sobre as bionecropolíticas nas rotas de longevidade. Entre essa dimensão da bionecropolítica, a gente pode pensar, sobretudo, com esse sequestro da expectativa de vida em relação à população negra no país. Esse é um dos exemplos. As indefinições e sentidos da velhice, né? Pululam por aí imagens da velhice faceira, alegre, disposta, né? Muito acoplada a um certo regime de consumo de estilos de vida. É preciso consumir um certo estilo de vida para ser reconhecido como um idoso saudável, desejável, possível, né? Nessa direção, algumas perguntas me movem. Para quais sujeitos da experiência do envelhecimento está falando a nova ordem política, econômica e mundial? O que ela inclui e exclui para compor a noção do envelhecimento ativo e saudável? As noções de envelhecimento ativo e saudável são pactuações globais, são pactuações das agências internacionais de direitos e promoção da cultura e da diversidade, e elas promovem, de certa forma, ao mesmo tempo que intentam garantir direito a que as pessoas possam viver mais e melhor, elas também embutem aí um certo peso sobre o modo como nós devemos envelhecer. O que os sujeitos de uma dada idade precisam dar a ver e dizer sobre os seus corpos e desejos para que sejam considerados idosos saudáveis e ativos? O que alguém precisa fazer para ser reconhecido como um idoso possível para a sociedade brasileira? De que sujeitos idosos e para quais sujeitos idosos se está falando e se fazendo falar nos artefatos culturais da nossa sociedade? No jogo biopolítico envolvendo o prolongamento da vida, da longevidade, a velhice vem se tornando cada vez mais uma questão de responsabilidade individual, onde o indivíduo é o único responsável por si. Mas também será uma questão familiar, e no interior desta, imposta às mulheres. Não é à toa que todos esses discursos em torno da ideologia de gênero, da educação doméstica, eles tentam localizar a apreensão dos corpos das mulheres no espaço doméstico, porque é a elas que compete o cuidado, como uma imposição patriarcal. De outra parte, as representações da velhice passaram a pesar ainda mais sobre os ossos frágeis dos idosos, sobre o corpo que não deve envelhecer, nem pode adoecer, uma vez que a racionalidade econômica pressupõe um trabalho sobre si mesmo como empreendedor de uma vitalidade que não poderá pesar, mais do que uma pena, sobre o não mais Estado Previdente. Só fica velho quem quer, ironizam os meritocratas, gestores e vendedores de planos de previdência. Prevenir a velhice é o melhor negócio, acrescentarão. E aí não faltam ofertas de como não envelhecer, envelhecendo. Para além de uma percepção de transformações corporais e sociocognitivas, envelhecer vem se revelando como o momento em que alguém está mais suscetível e passível a ações de controle, tutela e regulação socioestatal. E será também, e por isso, objeto de educação, educação dos corpos e dos desejos, como trazemos em hipótese nesse texto, uma vez necessário produzir socialmente um sentido para envelhecer, e ao mesmo tempo aprender e ensinar como gerir a velhice ou os cuidados com o envelhecer para alcançar esse status de um idoso ativo, saudável e produtivo. Ao fundo e ao cabo, ao fim e ao cabo, a ordem pressupõe, essa ordem econômica pressupõe que nós sejamos sujeitos produtivos, que nós venhamos a consumir estilos de vida e que nós não abandonemos a lógica do consumo.
E aí a gente consome lazer, consome produtos estéticos, cosméticos, uma infinidade de ações que tentam promover esse corpo de forma a torná-lo cada vez mais vivível. Vou adiantar um pouco aqui, porque o trabalho sobre o governo da vida longeva e a velhice será o de forjar uma noção de identidade capaz de facilitar os processos de adesão a esse regime de verdade. Isso se dá não sem pouco trabalho de convencimento, pressupondo diversas pedagogias culturais e redefinição dos espaços-tempos por onde os sujeitos se movimentam, na ordem política, do desejo e da vida. Essa operação, no entanto, é sempre incerta, instável, pois encontra-se em disputa de sentidos. Afinal, os sentidos da velhice não se garantem apenas pelo marcador cronológico ou alguma evidência biológica. Muitos outros movimentos e redes enunciativas participam da disputa sobre os significados da vida idosa, ao mesmo tempo em que diferentes modos de viver a experiência da velhice se apresentam na vida cotidiana. Avanços biosociotécnicos, marcadores da diferença, fluxos da economia global e trabalho, além dos vestígios de formas de dominação, por moralidades específicas como o capacitismo, o sexismo e o racismo, funcionam como métricas de cidadania e extrativismo ambiental que se tornaram cada vez mais complexos. Por tais motivos, é necessário conhecer mais aprofundadamente os sentidos e os rumos do envelhecimento no Brasil, a partir de chaves analíticas que interseccionam distintas posições do sujeito, como localidade, escolaridade, raça, gênero, orientação sexual, deficiência, pertencimento religioso, entre outros. O que eu quero dizer é que há uma certa ficção do que seja um sujeito idoso nas políticas e nas ações voltadas à longevidade. E essas perspectivas, elas não incluem as diferenças de marcadores, né? O que desejarão e o que desejam os idosos do presente e do futuro do país? O que nós aqui desejamos para a nossa velhice? O que as crianças e os jovens pensam sobre envelhecer em um país com as condições atuais que nós vivemos? O que desejam e como se posicionam politicamente os idosos em um país de tantas desigualdades e contrastes? Nós não temos, por exemplo, associações de idosos, como temos associações feministas, associações políticas das mais variadas formas. Nós temos, claro, representações em conselhos de direitos da população idosa, mas muito dificilmente a gente encontra meios associativos que representem as idosas e os idosos. No governo FHC houve uma grande movimentação em torno dos 147%, a questão previdenciária, né? E se organizou talvez a maior categoria política do país, que era a categoria dos aposentados e das aposentadas. Mas hoje qual é a categoria que representa os idosos? Quem representou os idosos na pandemia? Qual velhice e que tipo de vida devemos levar para sermos reconhecidos, para acessar as chaves da cidadania no presente em um país historicamente marcado por desigualdades? E quais são as condições de vida que se oferecem a um sujeito para e na velhice, especialmente ao se interseccionar os marcadores de raça, classe, gênero, escolaridade, regionalidade e orientação sexual? O tema da orientação sexual é outro enigma, né? O IBGE, na última coleta, capturou dados sobre a diversidade sexual, né? Mas ele não capturou, por exemplo, dados sobre a diversidade de gênero. A gente não sabe o percentual de pessoas trans que existem no país, né? E do ponto de vista da interpelação, né, de como alguém é capaz de responder sobre a sua sexualidade diante do Estado, né? Porque eu esqueci o nome da pessoa que faz as enquetes, tem um nome, né? Enfim, o entrevistador do IBGE, ele é a materialidade do Estado, te interpelando sobre a tua sexualidade naquele momento. E ele te pergunta, tu és homem ou mulher? Tu és homossexual ou heterossexual? Claro que é a pessoa quem vai marcar, né? Ela vai ler, vai ter acesso, ela não vai dizer isso. Mas há uma interpelação do Estado sobre a conduta dos indivíduos, né? Bom, se não bem examinados, o cerco da razão econômica, sobretudo, né, que rege uma dada forma de governo, que é a atual, tornam-se duvidosas e até mesmo inócuas as empreitadas para o enfrentamento do preconceito e da discriminação aos idosos.
Da mesma forma, se não considerados e investigados os termos da diferença na experiência da velhice e dos múltiplos processos de envelhecimento, manter-se-ão ainda mais fortalecidos o etarismo, o racismo, o capacitismo e a heterocisnormatividade. Como nos adverte Joan Thornton, que é uma das pesquisadoras mais importantes no âmbito da perspectiva da ética do cuidado, não se trata de pensar o mundo sendo unicamente constituído de indivíduos autônomos que perseguem fins racionais e projetos de vida, feitos por pessoas emaranhadas em redes de interesse comprometidas com o atendimento das necessidades de outras ao seu redor. Aliás, essa perspectiva das competências e habilidades, né, que movimentam, por exemplo, a nossa base nacional curricular comum. Há um componente curricular chamado projeto de vida, e que parte justamente dessa perspectiva, né, de projeto de vida como uma demanda individual do sujeito. Talvez se nós propuséssemos pensar em processos de vida, a gente talvez tivesse alguma outra dimensão um pouco mais ampla sobre o que nos constitui, nos define, nos interpela como sujeitos de uma verdade na contemporaneidade. Viver uma vida longeva implica cuidar da vida em sua diferença radical e em todos os tempos da existência. Eu tenho me ocupado em muito de pensar quais são as condições que o país está criando para que nós possamos envelhecer com dignidade. Não basta apenas viver mais. É importante pensar como nós vivemos esse mais. E eu termino por aqui. Obrigado. Vamos dar continuidade. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações. Agora com Carlos Coelho, nosso amigo aqui do EBEP, psicanalista, filósofo e militante animalista, membro do EBEP Rio, professor colaborador no programa de pós-graduação em filosofia da UERJ, doutor em ética e filosofia política pela PUC Rio, com estágio doutoral na Universidade de Paris 10, autor de Ontofagia, um materialismo mágico, e do livro prestes a ser publicado, Manifesto contra Especista. A fala do Carlos tem o título Animais mais do que humanos. Algumas palavras sobre o limite antropocêntrico e suas implicações político-parentais. Muito obrigado. Queria agradecer primeiro a Camila, Bárbara e Luana pela parceria na organização, e a Cláudia e todo mundo que está trabalhando aqui, né? Acho que a gente está começando ainda e já tivemos 2 falas muito boas, né? Eu vou trazer aqui em cena para vocês algo talvez um pouco inusitado, né? Eu vou trazer o animal em cena. Eu espero que ao final da minha fala faça algum sentido, o animal está aqui entre nós, né? E talvez que essa palavra animal faça um pouco menos de sentido, né? Eu vou ler o texto para vocês, e eu vou começar com uma citação do Derrida. Perguntamo-nos tão somente se, sim ou não, isso que se chama psicanálise não abriria o único caminho que levaria, se não a saber, se não mesmo a pensar, pelo menos perguntar o que poderia significar essa palavra crueldade. A pior crueldade, o sofrer por sofrer, o fazer-se ou deixar sofrer pelo, se pode assim dizer, prazer do sofrimento. Hipótese sobre uma hipótese. Se existe alguma coisa de irredutível na vida do ser vivo, na alma, na psique, por que não limito o meu propósito a esse ser vivo que se chama homem e, portanto, deixo em suspenso a imensa e temível questão, a meu ver ainda aberta, da animalidade em geral e de saber se a psicanálise é ou não, de fora a fora, uma antropologia. E se essa coisa irredutível na vida do vivo é bem a possibilidade da crueldade, a pulsão, se preferirem, do mal pelo mal, de um sofrimento que jogaria o jogo do gozo de sofrer, de fazer sofrer, ou de um fazer-se sofrer pelo prazer, então nenhum outro discurso teológico, metafísico, genético, fisicista, cognitivista, etc., saberia abrir-se a tal hipótese. Essa é uma citação do Derrida em Estados de Alma da Psicanálise, né? E agora eu começo com as minhas próprias palavras, né? O Brasil é um país que possui mais cabeças de gado do que seres humanos em seu território, que move sua economia com base na venda de animais e no cultivo da monocultura. Observa-se que, em território nacional,
79% da soja plantada serve como ração para a criação animal. A questão humano-animal e da crueldade implicada nessa relação apresenta-se, na realidade do nosso país, de maneira paradigmática, pois possui relação direta com o desmatamento das matas nativas. Estamos todos sem ar com o fogo que, assumindo uma forma cinzenta, contaminou todo o azul celeste por onde outrora andavam os pássaros e que insiste em tornar o cheiro verde das matas num fétido marrom bovino. A passagem do azul ao cinza e do verde ao marrom é inseparável da forma de comer e devorar que se estabelece nisso que costumam chamar de Ocidente. O mundo inteiro segue devindo Ocidente. Assim como as matas e o céu, qualquer tipo de Oriente encontra-se cada vez mais asfixiado. Lá onde o sol da alteridade deveria se erguer, vemos cada vez mais a potência incontornável da morte regada por combustíveis fósseis, grandes picapes carregando homens entupidos com trembolona, finasterida, implantes capilares e, ao lado de tudo isso, há sempre os másculos churrascos sendo feitos de maneira exagerada por estes homens, enquanto as mulheres cuidam de cozinhar o arroz, o vinagrete e a farofa. É sempre bom lembrar, falar de clima ou de animais é também falar de gênero. O impacto do consumo de produtos de origem animal no ambiente vem sendo cada vez mais comprovado como um dos principais fatores que produzem a emergência climática, como atestam os últimos relatórios do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, perdendo apenas para o extrativismo dos combustíveis fósseis. E são duas formas de extrativismo que não estão separadas uma da outra, né? Dos corpos dos animais e dos combustíveis fósseis, né? Além de sabermos que o consumo crescente de produtos de origem animal acarreta muito mais espaço de terra ocupada, causando prejuízos para as matas nativas no Brasil e para os povos originários, que sofrem com a violência dessa expansão. Falo tudo isso desde uma perspectiva antropocêntrica. Eu falo isso é a perspectiva do homem sobre a questão. Mas, e se perguntarmos sobre a nossa capacidade de enxergar a partir de outros olhos que não os olhos humanos, mais do que humanos? Há a possibilidade de enxergarmos a nossa própria crueldade coletiva e civilizacional? Derrida diz que não podemos ver com os olhos dos animais, que são radicalmente outro, e que nunca na história do pensamento ocidental os animais foram realmente vistos, mas podemos, mais do que olhá-los, nos ver vistos por eles. E se ver visto pelo radicalmente outro, aquele que não fala a nossa língua, implica em deslocamento, desconforto. Como podemos acolher esse radicalmente outro, seja uma vaca, um fungo, um rio ou um pássaro que se encontra apartado da passarinhada? Eu não preciso mostrar ou listar aqui toda a crueldade com que as vacas são tratadas pela indústria do leite, as galinhas pela indústria dos ovos. Todos somos capazes de imaginar o que se passa, assim como somos capazes de imaginar o sofrimento psíquico que atravessa os trabalhadores dessa indústria, que lidam diariamente, num trabalho repetitivo, com a morte. É interessante que o Fordismo, inclusive, né, foi inspirado nos matadores, né, na forma como os matadores segmentavam, né, o seu trabalho, né? Então tem a forma como o capitalismo funciona com essa questão, né, também conectados. Por trás de uma bandeja de carne na gôndola no mercado, por trás de um ovo da galinha feliz, há apagamento, ausência de olhar e ausência de escuta. Mais do que isso, estamos nos vendo vistos por eles? Provavelmente não. Nos últimos anos, eu tenho escrito sobre a questão animal e tentando repensar esse problema a partir de uma tradição diferente daquela que vem sendo epistemologicamente central nos espaços em que se debate direito e libertação animal. Tenho pensado sobre a própria possibilidade de escutarmos os animais, o que eles têm a nos dizer, pois eles estão dizendo muito e nos esforçamos demais para não escutar. E cada vez, a cada momento, torna-se impossível negar o gesto de apagamento que modula nosso olhar e nossas orelhas. A gente sabe, mas mesmo assim, ler a entrevista que a psicanalista Rodinesco fez com Derrida sobre a questão animal é um exemplo caricato de como uma pessoa tão erudita é, ao mesmo tempo, capaz de negar e se defender dessa crueldade. É no livro De Que Amanhã, né? Tem várias entrevistas que a Rodinesco faz com Derrida e tem uma sobre a questão animal que
Enfim, vale a pena a leitura. Ao mesmo tempo, afirmo que há conservadorismo epistemológico e militante nos espaços de luta pelos animais, incluso no veganismo, movimento que, apesar de criticamente, me incluo como parte. Esse movimento engatinha perto de outros, como o feminismo e o antirracismo. Enfim, o veganismo é um espaço em que reproduz muito racismo, que tem um discurso da branquitude muito ampliado e que tem a ver com a forma como eles compreendem o que é um animal. Acho que eles não sabem, eles estão defendendo um animal, mas eu acho que, em geral, a maioria dos militantes, né, não sabem o que é um animal. E eu também não sei, então eu vou tentar compartilhar com vocês aqui esse não saber, né, que eu tenho me debruçado, né? O meu manifesto que eu estou publicando é um pouco sobre esse limite da luta no interior do próprio Ocidente, né? No final do mês vai sair o meu segundo livro, cujo título é Manifesto Contra Especista. No meu primeiro livro, um tratado de ontologia que se chamava Ontofagia, um materialismo mágico, eu já abordava o tema tentando pensar um modo de relação que descentrasse do humano e da linguagem humana o pertencimento ao mundo, como ocorre em muitos autores, marcadamente em Heidegger, que vai dizer que a pedra não tem mundo e que os animais são pobres de mundo. Naquele livro, então, a linguagem se torna como crivo central para participar do mundo, né? Então, naquele livro, eu quis pensar o mundo das pedras, o mundo dos bichos, das bichas, das bruxas e de um ciborgue antiespecista numa dupla inspiração, Haraway e Bartleby. Desde 2019, eu tenho desenvolvido um trabalho na universidade em que leciono e oriento, a UERJ, sobre o que eu chamo de animalidade queer. O trabalho central é tentar pensar o processo de animalização dos animais. Animalizar, no Ocidente, é colocar no patamar existencial mais baixo. Mulheres são animalizadas, pessoas racializadas são animalizadas, pessoas neurodivergentes são animalizadas. Piranha, macaco, burro, vaca, galinha, cachorra são apenas alguns exemplos, isso sem falar do lobo do homem que dizem ser o homem, mas e o lobo? Assim como humanos, os animais também são animalizados. No texto, o animal que não existe, orifícios coloniais, o delírio do nome e uma língua salivante, eu parto de uma citação de Preciado para pensar a questão animal. A cito: o Ocidente é desenhado como um tubo de 2 orifícios, uma boca emissora de sinais públicos e um ânus impenetrável. Nesse texto eu vou tentar pensar o animal a partir dessa citação. E eu vou ler a primeira página desse texto, que eu acho que ele situa um pouco a questão que eu quero trazer aqui, né? Começarei pelo começo, começarei pela passagem da existência à inexistência, que é tão própria aquilo que nomeiam como o animal. Ou melhor, começarei pelo sentido invertido deste começo, que é, na sua suposta verdade, inverificável, o começo de um fim singular, o começo de uma inexistência, a inexistência dos animais. O animal só existe enquanto apagamento dos animais. Isto é provavelmente a grande lição que o pensador franco-magrebino Jacques Derrida nos dá no seu texto L'animal donc je suis, o animal que logo sou ou o animal que logo sigo. Né? Tem essa ambiguidade que ele joga ao longo do texto, né? Do je suis. Não existe o animal em geral enquanto categoria genérica, mas o que existe são os animais em sua singular pluralidade, em sua singularidade plural. O gato, a vaca, o baiacu, a garça, o humano, etc. Cada um destes animais, com suas diferenças singulares, são sempre lidos como em privação, seja em privação de logos, seja em privação de linguagem, de cultura, seja em privação de técnica, seja em privação de resposta e de consciência. Eles são lidos como em falta na mesma medida em que suas existências incomensuráveis são medidas pela régua do homem. Mesmo a vaca, o gato ou a galinha mascaram uma generalidade humanista. No mesmo momento em que falamos galinha, produzimos um animal fêmea diante de nós, um animal que tem como característica central a produção de ovos. Mas esta mesma galinha, entre aspas, que produz... Sempre que eu falo a palavra animal, eu estou, de alguma forma, falando entre aspas, né? Mas esta mesma galinha que produz ovos é uma compreensão genérica de um conjunto de existentes singulares que possuem diversas outras características e interesses para além da apropriação do seu aparelho reprodutor por animais humanos. O animal passa a existir no mundo ocidental enquanto outro do homem, enquanto outro do mesmo.
No momento em que uma vaca singular se torna um animal, em privação, torna-se outro, sua alteridade é apagada. Quando falamos a palavra animal, não estamos falando sobre os animais, mas estamos falando sobre nós mesmos, sobre nossa suposta excepcionalidade, sobre nossas capacidades, aqueles que respondem, aqueles que pensam, aqueles que produzem artefatos técnicos, aqueles seres com moral, aqueles que possuem o poder de existir, de definir o que quer dizer existir e de nomear os diferentes existentes e determinar os seus lugares. Cada um de nós, no momento em que dizemos animal, tornamo-nos por um instante Adão, aquele que, no interior de um delírio, o delírio do nome, nomeia cada animal e, por conseguinte, aquele que instaura um começo e uma nova temporalidade. Dar um nome é, nesse sentido, dar a morte. Estagnar uma diferença, uma alteridade e colocá-la enquanto negativo da nossa identidade. Fim da citação. Essa é a primeira página do artigo que eu citei para vocês, que eu vou pensar a partir do Preciado. Na continuidade desse texto, né, eu vou pensar a relação entre identidade, linguagem e nomeação, né, e vou tentar pensar como abrir o ânus do Ocidente para os animais, né, porque tem essa boca emissora de sinais que nomeia, determina identidade, localidade, e esse ânus, né, que é o que produz o excesso, né, e o capitalismo, o mundo globalizado, ele não abre espaço para o excesso, né, ele quer incorporar tudo e acolher no seu corpo, né, a gente vê línguas acabando, a gente vê a diferença sendo estagnada e é isso. Cada lugar que a gente vai tem um McDonald's, um Starbucks, um coworking para gente, né? Uma loja, sei lá, que vende as mesmas roupas, né? Enfim. Então é um pouco desse processo aqui que eu vou tratar nesse texto, né? Ele vai ser publicado, ele foi publicado há um tempo, mas ele vai estar como anexo do manifesto que está para sair agora no final do mês, né? Então, continuando. A categoria genérica animal não diz nada sobre os animais e seus movimentos, mas apenas uma estrutura binária. Entrou uma mensagem aqui. Mas apenas reproduz uma estrutura binária de oposição que organiza o mundo ocidental. De um lado o homem, de outro o animal, de um lado a cultura, de outra a natureza, de um lado a técnica, de outro a natureza para ser apropriada por ela e, dentro da natureza, o animal, o vivente incapaz de operar e suplementar a natureza. Como diria Heidegger, o animal pobre de mundo e, por conseguinte, em privação de ser com. Para o Heidegger, ser com tem a ver com estar na linguagem, né? Então, de alguma forma, o animal não sabe ser com os outros, ele não consegue existir nesse modo da relação. Ele existe de uma maneira muito precária, né? E as coisas não humanas, né, não viventes, existem de maneira... mas, né, na verdade, não existem, não partilham desse lugar, né? Só na medida em que se relacionam com o Dasein, o ser que coloca a própria questão do ser, né? Enfim. Eita, calma, fechou aqui, voltou. Então, a exploração da natureza, em geral, em especial a exploração dos corpos dos animais, que sustenta o extrativismo inerente ao nosso mundo, aparece como continuidade de um mesmo processo. Desde Descartes, ao menos, o corpo é considerado como matéria bruta, como uma coleção de membros, uma maquinaria divorciada de qualquer tipo de racionalidade. Da mesma forma, a partir da construção da afinidade, por exemplo, entre corpo e natureza, e entre, de outro lado, né, alma e cultura, podemos ver como aquilo que chamamos de natureza foi reduzido à grande máquina que pode ser conquistada e utilizada conforme os homens, detentores da razão, bem entenderem. Qualquer cosmovisão animista estava automaticamente rebaixada ao campo do pensamento mágico, infância. Como sustenta Federici, a primeira máquina produzida pelo capitalismo foi o corpo humano, e não a máquina a vapor. Preciado acrescenta no seu texto, o feminismo não é um humanismo. A primeira máquina da filosofia mecanicista foi o corpo, não apenas humano, mas também, e ao mesmo tempo, dos existentes não humanos, em especial dos animais. As minorias oprimidas são animalizadas, assim como a produção do conceito de animal animaliza os animais ao medi-los pela régua do homem. Assimilar isso é fundamental para entendermos a possibilidade de nos pensarmos como filhos e filhas compostas, para falar como a bióloga e filósofa Donna Haraway. Esse conceito de filhos compostos abre espaço para pensarmos formas de relação não mais categorizadas pelo conceito de
conceito animal e, por conseguinte, de espécie. Pensar relações parentais extra-humanas, relações com outras espécies para além de uma relação de mera tutela. Não somos existentes apartados da natureza, fazemos parte dessa grande comunidade, somos parentes, primos e primas. No Manifesto Contraespecista, eu trago, por exemplo, como contraponto à grande divisão natureza e cultura, outras concepções de humano, partindo do trabalho etnográfico de Viveiros de Castro, para pensar outras formas de relação interespécie para além do ocidental. A grande divisão humano versus animal, enquanto outro do humano, não faz sentido, por exemplo, para os arauetés. Então, assim, o que eu vou defender nesse manifesto, né, de um lado tem o especismo, que é essa excepcionalidade do humano que justifica a violência, a exploração dos corpos dos animais, né, isso é o especismo, né, que é parente do racismo, do sexismo, né, essa excepcionalidade, que isso se sustenta na narrativa da excepcionalidade humana, e há dentro do movimento vegano a chamada luta antiespecista. E o meu ponto é que a luta antiespecista ainda parte da categoria de animal tal qual ela se articula no Ocidente. Uma frase muito comum, por exemplo, é: os animais não têm voz, nós devemos falar por eles. Então tem uma série de frases e de colocações que pensam o animal como uma entidade homogênea, né, que existe independente do modo de relação que ele se estabelece, né, e aí há uma defesa irrestrita, não violenta, da forma que se relaciona com esse animal, que pode reproduzir racismo religioso, e que tem uma dificuldade de entender como se dá a relação em cada língua, em cada forma de organização, né? E aí a minha hipótese é que, partindo desse animal que não existe, né, é que o contraespecismo é uma forma de resistência que excede o antiespecismo. O antiespecismo é o inverso simétrico do especismo, que ainda está preso a essa oposição entre natureza e cultura. O contraespecismo vem como algo que é justamente para pensar esse outro que vem e que traz outras formas de ver, outras formas de relação, e que, por conseguinte, a minha hipótese é que, por exemplo, não faz sentido falar em especismo nos povos originários. Eles matam animais, né, aquilo que a gente olha e chama de animais, mas não é especismo, porque não é a narrativa da excepcionalidade humana arraigada numa oposição entre natureza e cultura, etc, etc. Enfim, essa é um pouco a premissa do manifesto, né? Então, continuar. Estou partindo, não vou me alongar muito não, gente. A derrocada do mundo que se sustenta nas grandes divisões, gente, está pagando toda hora, e que a natureza-cultura talvez seja mais exemplar, é tida por Harvey como a quarta ferida narcísica da humanidade. Copérnico, Darwin, Freud e, enfim, a ciência ciborguiana. Nos anos 80 ela tem um texto que eu adoro, né, que é o Manifesto Ciborgue, eu acho que vale muito a pena ler, né? Referência, então, ao Manifesto Ciborgue, né, que vai pensar as relações de hibridagem entre tecnologia e natureza, entre escrita e biologia, e a mudança de paradigmas nas ciências, né? Ela é bióloga também, então ela traz muito essa passagem de uma reflexão sobre o biológico que passou a muito mais do orgânico para a escrita, o DNA, né? Virou texto, de alguma forma, essa ordem do biológico, já lá nos anos 80, né? Não existem mais humanos, somos todos ciborgues. A condição para que eu seja algo como esse eu que me esforço para transparecer aqui agora, diante de vocês, é que eu use esse óculos para conseguir trabalhar por mais horas, que eu me entupa de café toda manhã, que eu tome o hormônio de reposição da minha tireoide todos os dias, em jejum, para que meu organismo, de alguma forma, consiga operar e eu consiga escrever esse texto, né? Se eu não tivesse esse óculos, se eu não tivesse esse tipo de agenciamento, né, isso não seria possível. A gente já é ciborgue de alguma forma, a gente já está em agenciamento com as tecnologias. É interessante também que esse manifesto ele vai também pensar como a tecnologia ela também não está no lugar da passividade. Essas tecnologias, a gente é produto delas também, né? Não é só uma relação do homem que domina a técnica e usa ela para alcançar um determinado fim. Não, a técnica é fim em si mesmo, né? Então, continuando, ciborgue, demasiado ciborgue. Dona Haraway nos aponta que nós, as ciborgues, com nossos laptops e lapdogs, nossos computadores e nossos animais de colo, fazemos parte de um grupo de parentes queer. O engraçado é que eu escrevi esse texto, né, estava terminando ele ontem, justamente com o teclado no meu colo e com a Roche, minha companheira felina, no colo. Então, estava literalmente com
laptops, lapcats, enfim. Nós, ciborgues, não somos humanos, apesar de sermos herdeiros, netos e netas de humano. É uma das outras questões que eu vou tratar no manifesto, que a Donna Haraway faz muito também, é colocar em questão essa categoria de humano que, de alguma forma, organiza, né, a nossa família, a nossa sociedade, a nossa visão de mundo, né? É um pouco sobre essa relação parental que excede a espécie que eu gostaria de começar a falar, mas é ao começar a falar dela que me encaminho para a conclusão. Pensar uma comunidade queer ou apenas mais do que humana e criar novas formas de estabelecer relações, não mais marcada pelo paradigma da família tradicional cis-hétero-humana, é o desafio do nosso tempo. Cito Donna Haraway. A palavra espécie também estrutura os discursos conservacionistas e ambientais, com suas espécies ameaçadas, que funcionam simultaneamente para dar valor e evocar a morte e a extinção, de modo parecido com as representações coloniais do indígena, sempre em processo de desaparecimento. O laço discursivo entre o colonizado, o escravizado, o não-cidadão e o animal, todos reduzidos a um tipo, todos os outros do homem racional, todos essenciais à sua iluminada Constituição, está no coração do racismo e floresce lentamente nas entranhas do humanismo. A rotulagem do homem agro-americano nos Estados Unidos como espécie ameaçada torna palatável a continuação da animalização que alimenta tanto a racialização liberal quanto a conservadora, né? Homem agro-americano como espécie ameaçada, né? Nossa Senhora. Espécie fede a raça e sexo. Quando e onde as espécies se encontram, essa herança deverá ser desatada, sendo então necessário atar melhores laços de espécies companheiras no interior das diferenças destas. Ao afrouxar as garras das analogias que se manifestam no colapso de todos os outros do homem, uns nos outros, as espécies companheiras devem, em troca, aprender a viver interseccionalmente, né? Lá no meu texto eu vou falar também um pouco de interseccional e extraseccional, um pouco nessa relação com os humanos, com aquilo que excede a própria corporalidade humana, né? Então, há aí uma oposição implícita entre animais de companhia e animais companheiros. Podemos dizer que os animais de companhia ainda inscrevem um modo de relação marcado pelo conceito de espécie e que coloca os animais ainda na passividade. O desafio de produzir uma relação de companheirismo e camaradagem com existentes extra-humanos é de perceber que somos partes integrantes e vivemos em comunidade com o rio, a árvore, o peixe, o pássaro, a cobra, a barata, o gato. Mais do que isso, com a roche e amor de minhas companheiras felinas, com um pingo de gente, canídeo, que existe em memória e para quem eu dediquei meu primeiro artigo acadêmico no ano de 2010, mas também uma aliança com bilhões de animais reproduzidos para morrer pelo agro e com os bilhões de existentes queimados pelo avanço dele. Com cada um deles singularmente, com todos eles pluralmente. Retirando-os do meu prato e corpo, fazendo-os presente em minhas palavras e gestos, tento me ver visto e me inscrever numa aliança subterrânea. Essa aliança nunca é garantida, né? Mas eu tento. Temos pouco tempo, vou direto ao ponto. Podemos pensar novas formas de produzir relações parentais, fazer vínculos e construir alianças interespécies. Não se trata de ser mãe ou pai de pet, menos ainda tutores. A própria ideia de pet, animal de companhia, bicho de estimação está em questão. Os animais não precisam de tutela ou fazer parte da família edípica. Eles são o enigma que se apresenta diante de nós e que tem a capacidade de modificar nosso olhar. Fazer parentesco com espécies companheiras é tratá-las como sendo parte da nossa comunidade da diferença, como esfinge que carrega um segredo que não se deixa decifrar. Jean-Luc Nancy fala em comunismo da inequivalência, Etienne Balibar fala em igual liberdade, égalité. Eu estendo esses conceitos para os existentes extra-humanos desde a minha tese de doutorado, penso naquilo que chamo de comunismo cosmológico. Eu pensei em dois caminhos para desenrolar esse problema aqui diante de vocês. Pensar as ciborgues ou trazer a etnografia para sustentar outras formas de parentalidade extra-humanas. Acabei optando por um caminho de uma desconstrução autoimune do interior do nosso próprio mundo. Como diz Haraway, as ciborgues são filhas bastardas do militarismo,
Nós, com nossos telefones celulares conectados virtualmente, somos todas filhas e filhos do militarismo. A questão, e do humanismo, né? A questão é o que fazemos com essa herança, entendermos o risco constante de captura. O legal dessa imagem da ciborgue é a ambiguidade, né? Que é essa relação de hibridagem, mas ao mesmo tempo ela é herdeira do militarismo, então ela tem sempre o risco de captura. Então é sempre esse jogar com limite, né? Que isso eu acho muito interessante nessa imagem da ciborgue, né? A ciborgue pode, por sua vez, devir parte dos filhos compostos e existir em aliança e acoplamento com outros seres mais do que humanos. A questão que coloco e que encerra esta apresentação é sobre a nossa capacidade de pensar e escutar a crueldade que excede o humano e de, partindo ontofagicamente dessa escuta, criarmos novas formas de comer e de sermos comidos. Isso é fundamental e não canso de repetir. Aquilo que comemos nos come. E sigamos no nosso banquete discursivo. Obrigado. Bem, vamos passar agora para a Lígia, que é psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia pela USP, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandorferense e do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos do Rio de Janeiro. A fala da Lígia hoje tem um título de Binarismos e Trauma Colonial Capitalístico, Contribuições do Pensamento Ferenciano para uma Epistemologia Não Binária. Lígia, a fala é sua. Bom dia, pessoal. Eu estou com o texto em PDF para compartilhar. E daí eu vou lendo, vocês podem acompanhar também pela projeção. Então eu vou ler, fazer a leitura para vocês e fiquei bem feliz escutando o Fernando e o Carlos, porque tem uma sincronia, uma conexão aí entre os textos de um jeito bem interessante. A gente não se falou antes, mas tem bastante sintonia os textos, assim. Achei bem interessante isso, assim, vocês vão perceber. Inclusive, alguns autores que são citados são bastante conectados aí. Então, vou iniciar a leitura. Em Eu Sou o Monstro que Vos Fala, Paul Preciado faz um alerta direto e contundente a um grupo de psicanalistas franceses. Em suas palavras, estou diante de vocês hoje não como um acusador, mas como um alarme para a violência epistemológica da diferença sexual e como um pesquisador de um novo paradigma. Psicanalistas para a transição epistêmica, juntem-se a nós. Vamos criar uma saída juntos. Ao contrário do que os mais conservadores de vocês podem imaginar, aqueles que temem que uma psicanálise desprovida da epistemologia da diferença sexual seja desfigurada, eu lhes digo que somente essa transformação profunda pode fazer com que a psicanálise sobreviva. Preciado faz um alerta quanto ao que nomeia de um colapso epistêmico. A epistemologia da diferença sexual está em declínio. A velha jaula do binarismo de gênero foi implodida pelas subjetividades emergentes e insubordinadas. Pois bem, considero que na base do colapso da epistemologia da diferença sexual encontramos uma fenda ainda mais basal, aquela que sustenta a própria lógica binária, além do binarismo de gênero, tais como sujeito-objeto, cultura-natureza, civilizado-selvagem, humano-animal, mente-corpo, eu-outro, individual-coletivo. Daí aqui eu até incluo, a partir da fala do Fernando, que a gente pode pensar num outro binário aqui, né, que se refere a etarismos, né, que é do jovem adulto, ou jovem idoso. Né. Atrelado a binarismos predatórios, forçadamente considerados naturais e universais, vemos um processo de aniquilação de epistemologias outras, que não sejam cúmplices de lógicas dicotômicas, hierárquicas e categorizantes, que buscam por verdades, normas e essências. Entre uma diversidade de autoras e autores psicanalíticos que, diante de binarismos e dicotomias, tendem a uma sustentação do paradoxo, citaria aqui Sandorferense, para ensaiar o que poderíamos arriscar como a germinação de uma epistemologia não binária no que tange ao campo psicanalítico. Ferenczi, por experimentar e teorizar sobre mutualidade, horizontalidade, utraquismo, anfimixia e empatia, poderia incluir também hibridismo, né? Tensiona, a partir de seu pensamento clínico, justamente o potencial efeito aniquilante das lógicas dicotômicas. Especialmente as dicotomias eu-outro e sujeito-objeto são postas em xeque pelo autor e dão a ver
o desenvolvimento do que poderíamos nomear de uma epistemologia não binária. Para além do binarismo de gênero, a resposta ferenziana quanto à questão de uma possível e radical cisão eu-outro e dos binarismos nos auxilia na produção de uma epistemologia que não dependa de dualismos hierarquizantes e colonizatórios. Nesse sentido, e em sintonia com o pensamento ferenziano, Maria Lugones, em seu texto Rumo a um Feminismo Decolonial, sustenta que, a despeito do discurso da diferença sexual e do binarismo de gênero, estabelecido e cristalizado especialmente após a consolidação da ciência moderna, é preciso pautarmos o binário humano e não humano, binário que fundamenta as atrocidades decorrentes do processo colonial capitalístico. Entre colonizador e colonizado, os corpos não humanizados nem mesmo acendem a possibilidade de generificação, ou seja, sob a égide da diferença sexual, jaz um binário ainda mais radical, produtor de uma distinção entre seres que teriam a sua existência validada e protegida e outros que não. Que corpos importam, afinal? Tensionar a epistemologia da diferença sexual significa tensionar a base epistemológica a partir da qual muitos pressupostos psicanalíticos se sustentam. Contudo, apesar da potencialmente reprodutora de binarismos colonizatórios, a psicanálise mostra-se também, e paradoxalmente, capaz de encarar esse tensionamento, guardando em si a semente que eventualmente pode despertar a floração e ou a defesa de epistemologias outras, que não se pautam em binarismos e dicotomias aniquiladoras da alteridade e da diferença. Ferenczi, a epistemologia e o utraquismo. Ferenczi considera que o humano teria duas formas fundamentais de produzir conhecimento, a introjeção e a projeção, sendo a primeira relacionada ao idealismo e a segunda ao materialismo. Com isso, o autor propõe o estabelecimento de uma relação de mutualidade entre essas diferentes formas fundamentais de produção do conhecimento, para o alcance daquilo que nomeia utraquismo. Assim, o utraquismo pode ser expresso como a culminação mais ousada de uma postura epistemológica buscada e assumida por Ferenczi ao longo de sua vida. Essa posição configura-se não como a tentativa de realizar a síntese entre materialismo e idealismo, ou entre monismo e dualismo, ou entre as ciências da natureza e do espírito, mas como um movimento oscilatório, sem ter, no entanto, uma ritmicidade pré-determinada. O utraquismo, ao buscar respeitar a consistência dos saberes que se encontram em intercâmbio, mostra-se impossibilitado de permitir um movimento de colonização deste ou daquele saber. É interessante sublinhar essa dimensão rítmica do pensamento ferenziano, ainda que não estejamos falando em nenhum ritmo pré-determinado. Esse movimento oscilatório, indeterminado, essa dança sintônica e ou anacrônica, aponta a um modo de pensar bastante inspirador, e que é possível observar como um aspecto inerente ao espírito ferenziano. Não estaríamos aqui, portanto, no campo das certezas ou das verdades cabais, mas em um campo de dialógico de cooperação mútua, que permite que diferentes áreas do conhecimento entrem em contato, mesmo que tal contato signifique movimentos nunca fixos de choque, mistura, antagonismo, hibridismo, etc. Em Thalassa, sobre a teoria da genitalidade, vemos pontualmente a aplicação desse procedimento metodológico proposto por Ferenczi a partir dessa concepção do utraquismo. Neste ensaio, especialmente o diálogo entre a biologia e a psicanálise é posto à prova, em uma espécie de relação mútua. Há um interjogo biopsíquico, por assim dizer, em Thalassa, que nos permite observar um autor que vai até as últimas consequências em seu modo de pensar, e que, com esse processo corajoso e criativo, nos oferece um modelo epistemológico profundamente paradoxal, que não sucumbe à lógica ou, mas que consegue defender o e. Sobre o utraquismo, nas palavras de Ferenczi, mais tarde, quando tentei um enfoque crítico do modo de produção atual da ciência, fui levado a supor que a ciência, se quiser realmente manter-se objetiva, deve trabalhar alternadamente como psicologia pura e como ciência pura, que lhe cumpre confirmar a experiência tanto interna quanto externa dos dois pontos de vista, o que implica a oscilação entre projeção e introjeção. Foi o que denominei de utraquismo, de todo o verdadeiro empreendimento científico. É claro que Ferenczi, no seu lugar histórico, de produção, ele vai ter, por exemplo, os termos puro, verdadeiro, a gente vai remeter
volte a essa questão da ciência moderna, a ideia de verdade e pressupostos cabais e tal, né? Mas, de qualquer forma, no pensamento ferenziano, é isso que eu quero destacar no meu texto, né? A gente vai ver essa tentativa dessa dança, dessa oscilação e dessa ritmicidade que tenta não fechar uma conclusão sobre as coisas, mas tenta entrar em contato sobre aquilo que está pensando e estudando, né? E propondo. Assim. Deixa eu É possível perceber que, com o traquismo, Ferenczi coloca à prova lógicas binárias e dualistas de compreender o mundo. Assim, se por dualismo entendemos o estabelecimento de duas substâncias ou realidades opostas e irredutíveis para explicar a causalidade última de determinado campo, e se, por binarismo, entendemos qualquer relação de forças distintas, potencialmente complementares e ou opostas, mas fundamentalmente inassimiláveis entre si, logo, entendemos que o traquismo seria uma chave, por assim dizer, que desorienta o modo de pensar linear, cronológico, fixo e estável dos dualismos e binariedades. Deste modo, o traquismo nos brinda com um modo de pensar errante, instável e irregular, que restringe o afã por conclusões apressadas e por seguranças racionalizantes e estáticas, além de permitir a coexistência de multiplicidades que não necessariamente se reduzam a dois aspectos basais e que não colonizem uma outra. Aqui eu sublinho, né, numa lógica de o que acontece com essas verdades cabais é uma lógica de apropriação, que seria bastante diferente da lógica de aproximação. É um modo de pensar no traquismo, né, que permite deixar corpo e mente em modo suspenso e torna-nos receptíveis às ideias e afetações que eventualmente possam acometer psique e soma. Com isso, podemos considerar que Ferenczi torna-se um mestre das misturas e das decomposições. Especialmente ao lermos Thalassa, o espírito criativo ferenziano nos permite, se o recebermos com hospitalidade, a possibilidade de contato com modos outros de pensar. E aqui reafirma o encontro com um modo que desloca, justamente, tendências binárias e dualistas potencialmente colonizatórias. Precisamente, é sobre essa tendência potencialmente colonizatória dos binarismos e das lógicas duais que devemos nos ater, uma vez que defendo nessa argumentação uma consequente implicação traumática decorrente da cisão realizada por essas epistemes binárias. A relação entre a questão do trauma e das cisões impostas pelos binarismos e dualidades, em uma perspectiva macropolítica, é pungente naquilo que podemos nomear de trauma colonial capitalístico. Então, vou fazer também uma entrada, assim como dialogando com as falas do Fernando e do Carlos, a gente vai ver uma visão, né, macropolítica dessa dimensão binária. Eu vou tentar aqui, a partir desse momento do texto, um diálogo também entre macro e micropolítica. Então, a gente vai ver um pouco mais da clínica também no final do meu texto aqui. O trauma colonial capitalístico. Franz Fanon, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, investiga e propõe uma perspectiva acerca da psicologia do colonialismo. Fanon ressalta que o colonialismo, além de correlacionado ao racismo, precisa ser entendido como um modo de ver, existir e aprender o mundo. Então, vai sendo retomada a ideia da epistemologia, né? A visão de mundo colonial, em seu aspecto racial, tem na figura do homem branco um centro a partir do qual seus objetos de colonização devem orbitar para alimentar a sede de controle e poder. O branco colonial não constrói uma relação com o mundo. Ele quer dominar o mundo. Nas palavras de Fanon, o branco quer o mundo. Ele o quer só para si. Ele se considera senhor predestinado desse mundo. Ele o submete, estabelece entre ele e o mundo uma relação de apropriação. Achei legal que na citação do Fanon tem esse termo, né, que eu vou destacar bastante. O branco depende do outro subordinado para alcançar distinção maniqueísta que governa seu funcionamento. Ele é o bom e o bem, o outro é o ruim e o mal. Fanon destaca a existência de um eu branco colonial, por assim dizer, que não admite nenhuma cisão. Ele precisa ser pleno e completo. O eu branco colonial impõe visões e divisões de mundo maniqueístas, que distorcem radicalmente as relações. O outro não é outro, não há alteridade, o outro é não eu. Deste modo, o colonizador existe sobre o colonizado, impõe-se sobre os territórios que coloniza e parasita-os. É uma dinâmica predatória que impossibilita a coexistência, o comum, a coletividade e a multiplicidade.
As técnicas de apropriação e saqueamento generalizado exercidas pela colonialidade encontram-se amalgamadas ao sistema capitalista, né? Como a gente ouviu na fala anterior. Ambos transformam terras em propriedades privadas, corpos em mercadorias e o ecossistema em recursos naturais. Esse amálgama entre colonialidade e capitalismo sequestrou e eliminou a vida daqueles e daquelas que tinham outros modos de ser e estar no mundo, bem como outros modos de aprender sobre o mundo e de produzir conhecimento, gerando, portanto, processos etnocidas e epistemicidas. Diante da violência etnocida e epistemicida, Grada Quilomba, em seu livro Memórias da Plantação, propõe pensarmos o que ela nomeia de trauma colonial. A autora argumenta que o trauma do colonialismo versa sobre um passado que insiste em se fazer presente e que atravessa violentamente os corpos negros, subordinando-os a serem o outro da branquitude. Do lado da branquitude, o trauma segue operante pela via do desmentido, do não reconhecimento da violência resultante, das inúmeras formas de reatualização dessa subordinação de corpos outros. Segundo Grada, com o trauma colonial, a noção de comunidade e o vínculo com a humanidade são radicalmente cindidos. A sensação de ter uma personalidade rompida, cortada, desconectada da sociedade, coincide com a fragmentação histórica da escravização e do colonialismo. Uma história centrada no drama da desunião, da separação e do isolamento. Deste modo, podemos considerar que binarismos que instituem dicotomias hierárquicas e categorizantes estabelecem uma cisão traumática nos modos de subjetivação atravessados pelo sistema colonial. Uma cisão que, por ser naturalizada e universalizada, impede os processos de elaboração dessa consequência traumática da cisão, posto que não abre espaço para o reconhecimento da violência e das perdas decorrentes da precarização, marginalização e aniquilação dos corpos, epistemes e mundos outros livres do assombro colonial. Ser, estar, fazer em relação, em vez de separados dicotômica e hierarquicamente, é fazer resistência ao regime colonial capitalístico. E Sandor Ferenczi se destaca como um dos autores que, ainda contemporâneos a Freud, corajosamente experimentou e teorizou clinicamente sobre um modo relacional, mutualístico e paradoxal, por assim dizer, que contemplam além da dicotomia eu-outro. Podemos dizer que, nos termos de uma micropolítica da clínica psicanalítica, temos em Ferenczi um autor que considera o que pode ser nomeado de um espaço entre, imprescindível, a resistência e elaboração do trauma colonial. O pensamento ferenciano pode nos auxiliar, então, a pensar os meandros e as possibilidades da elaboração do trauma colonial capitalístico, bem como entrever brechas para a vivência de um estar e sentir com que defenda a dimensão comunitária, frontalmente atacada pelos individualismos coloniais. Por uma episteme não binária. Trago, portanto, para concluir essa argumentação, a importância de considerarmos e defendermos o espaço entre, por assim dizer, que guarda a potência de desmantelar as margens das lógicas dicotômicas e dos dualismos. Um espaço entre que abre caminhos para pensarmos em uma epistemologia não binária mantenedora do comum, de uma área de coexistência e mutualidade que preserve a dimensão relacional entre eu e o outro. Um espaço entre que, portanto, resguarde o cuidado com as dinâmicas potencialmente predatórias e colonizadoras dos binarismos. Respondendo ao alerta e ao chamamento de Preciado, é urgente que nós, psicanalistas, realizemos nosso processo transicional epistêmico, saindo do armário da binaridade compulsória e assumindo as consequências dos privilégios e heranças coloniais transmitidas e ainda presentes na história e na construção do conhecimento psicanalítico. É também urgente nos darmos conta da herança traumática decorrente da cisão colonial capitalística que, na própria consolidação da ciência moderna, cristalizou os binarismos que hoje são, por vezes, considerados naturais e universais, os quais a psicanálise traz como herança e como tarefa de renúncia abdicativa. Com isso, na proposta do traquismo ferenciano, temos uma potente ferramenta articulatória que nos convida a experimentar um modo de conhecer, uma teoria do conhecimento que defenda o interjogo entre diferentes áreas e que preconize uma coabitação nessa diferença. Uma epistemologia não binária
como um modo possível de conhecer o mundo, aponta para o paradigma da aproximação, em contraste com o paradigma da apropriação. Aponta para o paradigma do tato e do contato, em contraste com o afã de uma inteligibilidade apressada em compreender, codificar, categorizar e privatizar. Portanto, é admissível dizer que essa transição epistêmica parte do que podemos considerar como uma transição de epistemologias binárias para epistemologias não binárias, cujos paradigmas seriam, respectivamente, o de apropriação e os de aproximação. Daí, para concluir, uma epistemologia não binária e o paradigma da aproximação. Aqui, o pensamento ferenciano, contido naquilo que o autor conceitua acerca do sentir com, nos auxilia, em acréscimo, a pensar a aplicabilidade, por assim dizer, desse paradigma da aproximação. Muitas vezes, também traduzido por tato e empatia, o sentir com de Ferenczi designa a capacidade do analista, no contexto da clínica, de uma certa quebra hierárquica, por assim dizer, que coloca analista e analisante em uma relação de horizontalidade, na qual há um cuidado eticamente fortalecido por parte do analista para evitar excesso de submissão e ou controle, tanto por parte do analista como por parte do paciente, mas na qual ambos encontram-se em comunidade de destino, compartilhando uma experiência comum. Opera neste contexto o que podemos chamar de uma experiência de mutualidade. Está, portanto, na experimentação, estudo e conceituação das experiências de mutualidade, dos hibridismos e das zonas de indeterminação entre analista e analisante, um importante campo que, a partir da clínica psicanalítica, pode oferecer um vislumbre dessa transição epistêmica aqui anunciada.